Olá, galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? A aula da tia Sandra de hoje é sobre preposição, tá certo? Vamos prestar atenção aí no tema, tá bem? Vamos para o nosso primeiro slide. Preposição. Tio, o que é uma preposição? Preposição é a palavra invariável que introduz uma palavra ou grupo de palavras que tem a função de completar ou explicar o sentido de outra, indicando uma relação entre elas, certo? A preposição pode introduzir um nome, por exemplo, o estudante sem destino, um verbo no infinitivo, os alunos não param de falar, um grupo nominal, namorada de mais ó, né, Paulo, né, namorada do Paulo, certo? Observação. O carro de Paulo é novo. Chamamos de subordinante o termo que antecede ao subordinado ou consequente. No caso, carro é subordinante a Paulo, subordinado, certo? A preposição de, na oração acima, estabelece uma ideia de posse, ok? Vamos aí para o nosso próximo slide. As preposições podem ser essenciais ou acidentais. Tia, como assim? Essencial e acidental, né? Vamos dar uma observaçãozinha aí. Coloquei um quadro para vocês sobre as principais preposições, certo? As principais preposições são a, até, de, entre, por, sobre, ante, com, desde, para, sem, atrás, após, contra, em, perante e sobre, certo? Tia, o que é uma preposição essencial? É quando se trata de uma palavra que funciona sempre como preposição, certo? Ou seja, ela é essencial porque ela sempre é uma preposição, ok? Que são as preposições do quadro acima, tá bom? Tia, e acidental? Acidental é quando se trata de uma palavra que pertence a outra classe gramatical. A classe gramatical dela não é a preposição, certo? Mas de vez em quando ela pode funcionar, às vezes como preposição. Por exemplo, afora, conforme, durante, mediante, não obstante, se não e etc. Exemplozinho aí abaixo, ó. Agiu conforme o combinado, certo? Fizeram o exercício segundo o modelo, ok? Vamos aí para o nosso próximo slide. Locução prepositiva, ok? Vamos entender aí. Locução prepositiva, grupo de duas ou mais palavras que têm a mesma função de uma preposição. Exemplo, ela vai ligar antes de sair, né? Olha aí, ó, antes de sair, certo? Caiu dentro de um buraco, dentro de, ok? A locução prepositiva termina sempre com uma preposição. Usando a preposição, tia, como assim? Vamos entender como é que eu posso usar a preposição. Ó. Em alguns casos, elas são usadas sozinhas, em outros, elas podem aparecer unidas a outras palavras, certo? Essa união pode acontecer de duas formas. Eu posso ter uma combinação ou uma contração, ok? Vamos olhar em nosso próximo slide. Combinação. Ocorre quando duas palavras combinadas ficam iguais sem perder nenhum som. Por exemplo, a preposição mais o artigo fica ao. A preposição mais os, né, que é o artigo o junto de s, fica aos. A preposição mais onde, palavra que indica lugar, fica aonde, certo? Eu não sei se vocês perceberam que não houve perca de som, certo? Houve apenas uma combinação, ok? Por exemplo, eu coloquei duas frasezinhas aí, ó. Fui aonde me mandaram. Pediu licença ao professor para sair da sala, ok? Na contração, vamos observar aí, ó, no próximo slide. Contração. Contração ocorre quando, na união das palavras, uma delas perdeu o som, ou seja, uma delas vai perder o som, ok? Por exemplo, a preposição de mais a vai ficar da, de mais o vai ficar dó,
De mais ele vai ficar dele. De mais este vai ficar deste. De mais ali vai ficar dali. A preposição em mais a, na. Em mais ela, nela. Em mais isso, nisso. Em mais outra, noutra. Em mais um, num. A preposição a mais a é igual a com a crase, né? Que é a preposição mais o artigo a. Quando isso ocorre, eu preciso crasear esse a, ok? A mais as vai ficar com as craseado. A mais aquela, aquela. A mais aquele, aquele. A mais aquilo, aquilo, certo? Vamos a entender então esse caso especial que é a crase. Vamos para o nosso próximo slide. Vamos lá. Crase, um caso especial, certo? A palavra crase, do grego crassis, certo? Ela ocorre da seguinte forma aí. Vamos entender aí um pouquinho. Nunca crasear antes de palavras, certo? Masculinas. Andamos a cavalo. Olha aí, cavalo é uma palavra masculina. Chama crase? Precisa de crase? Não. Verbo, vivemos a cantar. Cantar é uma palavra, certo? Que na classe gramatical dela ela é um verbo, então não pode crasear. Palavras repetidas, falou cara a cara, certo? Singular mais o plural, iremos à festa. Ó, o verbo aí, só que o verbo está no plural, certo? Depois, a palavra que se segue, embora esteja no singular, eu tenho singular e plural juntos, eu não posso crasear, ok? E o pronome, dirigiu-se a ela é pronome, certo? A crase, no entanto, ela é facultativa. Tia, quando é que ela é facultativa? Antes do nome de mulher, antes de possessivo feminino e depois de até, ok? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Dúvidas, falem comigo. Estarei online, né, no Zap da escola, ok? Beijos para todos.